E, gente, videozinho rápido e aleatório. Aleatório porque não deu pra mim gravar o... Eu cheguei a gravar o react que eu ia soltar esse final de semana, porém, na hora de apagar os arquivos, eu acabei apagando eles junto e foi pra puta que pariu, por isso não saiu o vídeo domingo. E recentemente, eu abri meu Instagram e eu vi nos stories de uma pessoa que eu não me lembro lá da minha cidade, que uma pessoa havia se suicidado e olhando a foto da pessoa, eu reconheci na hora, foi o primeiro bofe que eu cheguei a fazer umas coisinhas a mais, umas coisinhas calientes. Eu tinha 16 anos, isso já faz 7 anos, mas recentemente ele se matou, porém eu tô viva. Tô viva e vou contar essa história aqui pra vocês, porque não deu tempo de eu gravar outro vídeo e a história é meio cômica. E me perdoem se eu tô contando dessa forma, mas eu realmente não tinha nenhum contato com ele. E o único contato que eu tive com ele foi na época que a gente teve esse breve envolvimento. E é isso. Quando eu conheci ele, eu tinha 16 anos. Eu tinha acabado de começar a minha transição, assim, tipo, fazia literalmente meses que eu tinha começado a minha transição. Eu era uma garotinha bem excêntrica e até um tanto vulgar. Mas isso é muito comum na gente, pessoas trans, principalmente no começo da transição, porque quando você tá lá no comecinho, você quer ser vista, você quer ser desejada, então você acaba exagerando. Eu acho que eu exagerava, né? Porém, ele gostava dos meus exageros e era nítido que ele gostava dos meus exageros. E outra coisa, apesar de eu ser um pouco excêntrica e um tantinho vulgar, eu ainda era virgem nessa época. E eu também era muito boba. Muito boba, porque primeiramente eu não tinha muita experiência, né? Quase nenhuma, pra falar a verdade. Antes de eu conhecer ele, eu só tinha ficado com um homem na minha vida. E eu era muito bobinha, não só por isso, é porque eu era muito iludida também. Eu fui aquela pessoa que cresceu assistindo Barbie, Cinderela, Bela Adormecida, Crepúsculo. Que merda, hein? Então eu era bem ingênua, assim, bem ingênua. Eu vivia naquele mundinho de contos de fadas, a la High School Musical. Então quando a gente se conheceu, eu com 16 anos, ele tinha 22, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que ele tinha 22 na época. Ele já tinha muito mais experiência, né? Então foi até um tanto fácil dele conseguir entrar na minha cabecinha, ó. A gente foi ficando ali um certo dia em um rolê, a gente foi pra casa de um amigo nosso ali do grupo, que a gente saía em grupo. Eu fui pra casa desse amigo, foi todo mundo ficando lá, bebendo lá. E aí, com o passar das horas, foi todo mundo ficando embora. Até que ficou só eu e ele, e o meu amigo e uma amiga minha. Enfim, depois todo mundo foi embora nesse dia. Esse meu amigo e essa minha amiga foram pro quarto dele, e eu e ele ficamos na sala que tinha aquele sofá que abria. Eu não ia voltar pra casa porque era de madrugada. E a princípio ele não ia ficar lá, mas acabou ficando. Enfim, aí quando eu fui me deitar no sofá, eu me deitei com casaco e tudo. E aí eu lembro dele. Eu lembro dele assim, vai deitar com essa roupa toda? Aí eu, é verdade, né? E tirei o casaco, fui tirando a roupa e fiquei só de. Com o shortinho que eu tava e um topzinho que eu tava por baixo dos casacos, né? Fiquei ali um pouquinho mais confortável. Mas aí disso eu pensei, não, eu vou dormir, né? Aí falei boa noite pra ele, virei de costas pra ele, porque eu realmente ia dormir. E aí ele foi lá, me abraçou de conchinha e começou aquele esfrega-esfrega, né? Eu sentindo aquela mala cheia lá e aquilo foi me atiçando, né? Mas enfim, aí me virei pra ele, a gente deu uns pega ali, uns amassos e coisa e tal. E aí ele começou a querer tirar minha roupa, né? Porque ele queria transar, obviamente. E aí eu falei, não, né? Neguei assim e expliquei que eu era virgem, coisa e tal. Aí a gente conversou um pouquinho e acabou dormindo. Aí isso foi acho que umas 4 da manhã. Não foi bem um sono assim, foi coisa de um cochilo. Quando a gente acordou, a gente começou a fazer uma pegação de novo. E aí ele simplesmente sacou aquela espingarda pra fora. E, gente, ele tinha um babado mesmo. Que demais! Sério, era um babado. Que desperdício, que aquele presunto agora não existe mais. Era um babado, gente, de verdade. E assim, ó, assim, era um babado mesmo. E aí, assim, gente, eu ainda era virgenzinha. Porém, eu tinha muita vontade de saber como é que era, né? Eu não transei com ele nesse dia. Porém, eu queria fazer, eu fiquei com vontade. Enfim, não demorou muito, eu catei aquele microfone e cantei uma Whitney Houston, cantei a música inteira. E eu lembro de gostar muito, já de primeira ali, que eu adorei cantar a música inteira. Cantei a música todinha, até o final da música. E, gente, ali foi minha primeira experiência de cantar no karaokê.
E eu amei, de verdade. Eu lembro assim que eu amei, achei uma delícia. Ele era muito lindo, muito gostoso, muito querido. Eu achei uma delícia. Só que lembra que eu disse que eu era muito bobinha? Ele havia me falado coisas incríveis durante a noite, mundos e fundos, né? Nesse momento mais íntimo que a gente estava tendo. E eu, adolescente, sem experiência alguma, pensei, meu Deus, achei meu príncipe encantado. Ele só queria um babado, não conseguiu porque eu era virgem, mas conseguiu outra coisa. E era isso, e acabou, né? Mas na minha cabeça, não. Eu lembro que no final ali, antes dele ir embora, eu falei, espera, você não pegou meu número? Vai dormir, sua piranha sem futuro, safada! E tinha ali por cima papel e caneta, que era todo mundo adolescente, né? Tirando ele. Ele era adulto. O meu amigo e minha amiga, a gente era tudo adolescente ainda. Eu acho que. Não, meu amigo era adulto também. Mas enfim, tinha papel e caneta ali, provavelmente da minha amiga, não sei. Porque tinha adolescente no rolê, mas tinha lá material escolar. Eu anotei o número dele no papelzinho, o meu número no papelzinho, peguei pra ele me ligar. Que merda, hein, gente? Gente, é claro que ele não me ligou, né? Inclusive, ele desapareceu por um tempo. E eu arrasada, meu Deus, o que aconteceu? Não aconteceu nada, aconteceu que ele conseguiu o que queria e pronto, né? Só que eu era burra, eu era boba ainda. Exatamente. Demorou um tempo ele reaparecer no rolê. E quando ele apareceu no rolê, eu fiquei tipo, ai meu Deus, ele voltou. Enfim, já fui cumprimentar ele, não demorou muito, veio uma moça já pro lado dele. E aí eu fiquei tipo, oi? Essa moça era a namorada dele. Essa moça era a namorada dele, gente. E ele tava apresentando a namorada pra mim, pra minha amiga, e apresentou a namorada ali daquele grupinho. Não sei se eles já não estavam namorando antes, ele traiu ela comigo, não sei. Mas ele tinha uma namorada. Monas, eu lembro que eu fiquei arrasada. Como assim, meu futuro esposo tem namorada? Mona, você é maluca? Realmente eu era muito bobinha mesmo, muito emocionada, muito bobinha demais, assim. Adolescente, né, gente? Sem experiência, a gente fica um pouco emocionada mesmo. Exatamente. Até tem até gente adulta extremamente emocionada. Eu não me julgo por ter sido emocionada com 16, até uns 20 anos mais ou menos. Eu era muito emocionada. E aí eu lembro que eu fiquei arrasada, arrasada, arrasada. Só que ele, quando ela não tava vendo, ele mexia comigo. Então eu não sei se eles já não estavam juntos antes. Inclusive, uma vez ele me propôs um rolê que ela teve que ir pra casa mais cedo, que não sei o que deu com a mãe dela, que ele ia deixar ela em casa. E ele ia voltar, que ele queria que eu encontrasse ele na rua de baixo. Olha que vagabundo, queria que eu encontrasse ele na rua de baixo pra cantar uma Whitney Houston novamente, né? Eu neguei, porque apesar de ser muito emocionada, eu ainda tinha um restinho de dignidade, né, gente? Exatamente. E aí eu neguei. Mas enfim, ele voltou a aparecer no rolê sempre com essa namorada e ele sempre me dava umas cantadinhas, umas olhadinhas, umas mãozinhas bobas quando ela não tava vendo. Mas enfim, eu fui perdendo interesse aos poucos, apesar de eu ainda estar um pouquinho emocionadinha. E quando eu perdi interesse de vez, assim, que apesar de eu ter interesse ou não, foda-se que eu não seria nada além de uma putinha que ele comeria às escondidas, né? No máximo seria isso. Mas enfim, quando eu já fiquei, tipo, desencantando, né, do bofe, minha amiga comentou que ele e ela tinham começado a cheirar cocaína no rolê. E com o passar do tempo ele começou a emagrecer muito. E ele ficou assim, ó, seco, virado num pau de vira-tripa. E ele era um homem muito lindo, gente. Esse foi um dos motivos de eu nunca ter usado cocaína na minha vida. Nunca vou usar cocaína na minha vida, porque realmente é uma coisa que destrói a pessoa. Ele era um homem muito lindo mesmo, ele era muito lindo. Ele era encorpado, assim, não era bombado, mas ele tinha aquele corpo escultural, sabe? Parecia aquelas estátuas dos romanos. Ele tinha um corpo escultural, assim. Ele era muito lindo mesmo, muito gostoso. E ele virou, assim, uma coisa quase que irreconhecível. Ele ficou muito feio, ele ficou sequíssimo, puro osso, com a cara chupada, assim. Ele ficou muito acabado mesmo. E ele estava com essa mulher até recentemente, quando ele acabou se suicidando.
E, inclusive, ela tava grávida dele. Eu soube disso através dos comentários lá, que teve gente que fez publicação também lamentando, lendo os comentários. Eu descobri que ela estava grávida. Então, tipo, ele se suicidou com ela grávida. Eu não sei se ele tava cheirado na hora, não sei o que aconteceu, né? Eu não tinha mais contato nenhum com ele desde aquela época, isso faz 7 anos que eu conheci esse bofe. E eu não sei se tem a ver com a droga, né? Mas pelo estado que ele tava ainda nas fotos mais recentes, ele tava ainda do mesmo jeito, de quando eu saí de lá e eu ainda via ele seco, destruído, desnutrido da cocaína mesmo. Então eu acho que à medida que a gente vai vendo as pessoas morrerem, pessoas próximas, principalmente, a gente vê que a gente não tem nada além da vida. Então a gente tem que sim que aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar ao máximo, a gente tem que fazer as coisas que a gente tem vontade, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. Por mais que dizem que é muito errado você fazer o que você quiser, a gente tem que lutar pela gente, a gente tem que ser feliz a todo custo e a gente não tem que cair em drogas e não tem que se matar, tá? Tem que aproveitar a vida. A vida é só o que a gente tem. No fim das contas, a única coisa que a gente tem é a gente e a nossa vida. Então, viva sua vida, aproveite sua vida e não se mate.